Tem parada. Mas vamos dar. Começou a época, não sei se hoje vai ser, mas já começou a época de... Não dá pra recusar. Destino, pelo menos não dá pra recusar destino. Bonfim não dá pra recusar. Só pra não passar batido. Aí está. Bom dia, pessoal. 44 minutos de puta que pariu. Tá, vamos lá. Aí está, bom dia, pessoal. Sabadão de feira, 20 de dezembro de 2000. 1,98 km. E o destino Garibaldi 1380 é o que salva o José, né? O destino é que vai salvar o José. Mas essa parada aqui, tia... Que pena que o estagiário não mostra a parada, né? A próxima atualização podia ser isso, né, estagiário? O que tu acha? Mostrar a parada pros guri, pra gente ter literalmente todas as informações na palma da mão. Eu acho que só falta isso, né? Então vamos lá. O Android Auto não tá afim de funcionar hoje. Tá todo travado. Olha só como é que tá a tela do Waze. Não sei se vocês conseguem perceber. Só aparece a seta grandona onde seria o Moisés e nada mais. Vamos lá então, deixa eu parar aqui no meu beco, na entrada do meu beco. Já tocou, não sei se vocês entenderam esse papo furado, assim como quem vai a merda. Já tocou a primeira corrida enquanto eu instalava a Cleide aqui. Nem finalizei bem a instalação dela. E para pegar ali na João Pita, no bairro da Tristeza, para levar lá para Garibaldi 1380. A questão é que a viagem tem uma parada. Viagem de Comfort, 30 pila a corrida. Patati, patatá. Agora sim, vamos lá. Aí está, bom dia, pessoal. Sabadão de feira, 20 de dezembro de 2025. Agora são exatamente 11 horas 10 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades do canal, deste canal. Dito isto, bora lá nesse sabadão de sol, véspera de Natal, ou antivéspera, ou qualquer coisa que eu valha. Último sábado antes do Natal, 29 graus, não tem nenhuma nuvem no céu. Patati, patatá, pra cima deles e ferro nela. E antes que eu esqueça, vai Moisés. Deixa eu comentar rapidamente. Sempre tem usuário novo aqui, né? Inscrito novo que me procura. Muitos me procuram para pegar dicas, para saber informações, para saber como é que é, quanto ganha, aquela coisa toda. Infelizmente, meu bruxo, aqui tu não vai saber quanto ganho, quanto faturo, quanto gasto. Não é esse o objetivo do meu canal, é trazer meu dia a dia, as minhas experiências, o meu feeling, o meu feedback, enfim. E compartilhando essas ideias, eu imagino que isso esteja te ajudando de alguma maneira, né? Quando eu falei agora no take anterior, chegou a época de não recusar viagem pelo destino. O que eu quis dizer? Não é o caso desse final de semana ainda, tá? Ainda não estamos numa baixa demanda, estamos numa demanda diferenciada, né? Quem está em Porto Alegre vai estar envolvido com compras de Natal, não sei o que, supermercado, shopping. Então vai ter bastante movimento, sim. O que alguém me buzinando lá do lado? Só pode ser inscrito, porque eu não fechei ninguém. O cara tava longe pra caralho. Bobalhão. Um K. Vinha longe pra caralho, só peguei a esquerda, ele vinha lá em cima e me buzinou. Não é baixa demanda esse final de semana ainda e tal, exagero talvez da minha parte pensar sobre isso, but, né, pra quem não fala inglês assim como eu, porém, todavia, entretanto, a partir daí, terça, quarta, quinta-feira, tá, depois dia 25, depois daí sim, até lá, meados de fevereiro, quando as aulas começam a retornar, a demanda cai drasticamente na região de Porto Alegre, porque o pessoal tira férias, quem pode vai pra praia, aquela coisa toda, não tem aula, enfim. E daí vai ter corridas que tu vai fazer só pelo destino, que tu tem que fazer só pelo destino. Como assim, Daniel? Só pelo destino? Uma viagem pro centro de Porto Alegre tu não pode recusar. Uma viagem pro Bonfim tu não pode recusar. Uma viagem pro Petrópolis tu não pode recusar. Mesmo que seja pagando ali abaixo dos teus critérios, por quê? Porque são regiões
Posso estar falando um monte de bobagem? Posso, né? Mas são regiões que as coisas acontecem, são regiões que tem densidade comercial, que tem densidade populacional, que tem movimento na cidade, ok? Então vai ter uma viagem que nem essa aqui que tu vai olhar assim, pô, pagando 30 pila para 44 minutos no Comfort, tá um absurdo. Sim, tá um absurdo. Tá um absurdo. Mas tá me levando pro Bonfim, né? Hoje é sábado. Bonfim, para quem não sabe, é em Porto Alegre, um bairro da região central, muitíssimo movimentado, não é movimentado, é muitíssimo movimentado. Ele fica literalmente no meio entre centro, Moinhos, entre Cidade Baixa e Rodoviária, entre Floresta e Menino. Ele fica ali no meio, na meiucas. Tem um centro do centro, é o Bonfim. Sacaram? Né? Então tem viagens que não dá para recusar pelo destino. É isso que eu quis dizer no take anterior, caso tu não tenha entendido chegando aqui. Ainda sobre esse tema, uma frase que eu sempre falo, ou sempre falei, ou sempre falarei: viagem boa é aquela que te deixa pifado. Viagem boa é aquela que te deixa próximo da próxima viagem. Então sempre procure estar numa região de alta demanda, ok? Só para concluir o raciocínio. É por aqui à direita, né, amigão? Feito então, tenha uma boa tarde, um excelente final de semana, bom final de ano aí, viu? Tchau, tchau. Agora é só esperar a nota 1. Finalizamos na parada, que era aqui na Vasco da Gama, numa pet shop. Adivinha pra quê? Ele disse que iam, bom, se bem que ele deve ter dispensado, né? Ele disse que iam alcançar os gatinhos na gaiola, na calçada. Desceu, apertou a campainha da pet ainda. Não tinha ninguém na calçada. Mas ele deve ter dispensado o funcionário. Eu sempre pergunto o que a pessoa vai fazer na parada, né? Vão pegar alguém? Vão pegar alguma coisa? Daí eles disse: vão pegar 2 gatinhos meus que estão lá numa pet. Senão, meu, infelizmente a gente não continua. Eu te deixo lá e depois tu pede um Uber Pet, tá? Sabe por quê? Ué? Categoria que o aplicativo inventou aí, o estagiário que inventou. Não foi nem eu. Não tem nada a ver com isso. Agora, uma vez que tem Uber Pet, só Uber Pet. Mas todos levam. Sabe o famoso todos levam? Eu não respondi. Deixei quieto, deixei no vácuo. E ele aceitou que deu menos, né? Mas apesar disso, isso aí durou 30 segundos na partida, né? Puf, 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 pá! Quando eu cheguei na Pereira Neto, já tinha resolvido a situação. Inclusive a parada ele já tinha tirado do aplicativo para não pagar mais 3 pila depois. Enfim, agora é só aguardar a nota 1. Dito isso, 11h44, tocou uma aqui que eu não deveria fazer. Eu não deveria fazer só pelo discurso do take anterior, mas eu vou. Sou olho grande, R$53. Será que tem parada? Deixa eu ver aonde fica isso primeiro. Rua Kaufmann. Dizia bairro Jardim do... não, mas Jardim do Bosque é tranquilo, então deve ter parada. Tem 2 paradas, tá resolvido o assunto. Quando apareceu assim, ó, Rua Kaufmann, entre parênteses, rural, Cachoeirinha, R$53. Eu pensei que era lá no final, lá quase com a 118, sabe, né? Aquela região lá que é mais recente, mais nova, da Cachoeirinha lá e tal. Tem uns condomínios que eu não sei nem o nome. Eu achei que fosse lá que eu ia levar. Mas Jardim do Bosque ali na meiuca, bem no meião. Aí não pode ser R$53 ali, não pagar 30. Às vezes tem 2 paradas. Aceitei por engano. Segue o jogo. Eu ia fazer essa corrida por olho grande, pelos 53 pilas, né? Mas também não preciso passar raiva 3 vezes, né? Porque já passei a primeira com esse rapaz que eu trouxe aqui com parada, que acabou não acontecendo. E depois mais 2. E só para não passar batido, a Oswaldo Aranha tá vazia. Passei por ali, atravessei, não tinha ninguém na Oswaldo Aranha. Inacreditável para um sábado desse. A não ser que seja um sábado de véspera de Natal, né? Caixa Econômica Federal. Foi boa a corrida até. Só não gostei do resultado até agora. 1 hora de trabalho e 44 pila. Era para ser mais, é verdade. Era pra ser mais. Já recusei 2 aqui agora.
Não liguei X ainda, eu acho que não será necessário tão cedo. Agora parou de tocar, porque eu recusei duas na sequência, ó, já tocou de novo, ó. Cala a boca, Armandinho. Rodoviária, será que vamos? Não, não vamos. Tem que buscar 2.2 km e levar na rodoviária. Deve estar um enrosco aquilo lá. Com certeza está um enrosco. Sem dúvida nenhuma está um enrosco a rodoviária. E tem que buscar 2.2 km para 15 pila. Enfim. O que eu ia falar? Não, o que eu ia falar não posso falar. Sobre a Caixa Econômica, eu pensei, repensei, será que falo, será que não falo? Ó, 25 pila pra Costa Gama. Buscar 3, mas tá foda hoje, hein? Buscar 3 km e viagem com várias paradas. Mais uma recusada com sucesso. Pelo menos tá tocando. Já recusei 4 na sequência, outras 2 que eu recusei. Uma tinha que buscar 3 km também, não sei aonde, que era 9 pila corrida pra 1 km de viagem. No final das contas é tudo certo, né? Entre aspas. Mas me recusei, ó. Mais uma, ó. Cala a boca, Armandinho. Essa vamos fazer. Buscar 2, mas é pra levar pra Salgado Filho no centro de Porto Alegre, 15 pila. Enfim, tá tocando. Recusei 4 na sequência, então. Agora vamos buscar ali na Getúlio Vargas, só fazer um retorno aqui na... até que não é tanto. Ah não, é isso mesmo. 2.1 km tá dizendo aqui. Ele já tá considerando que eu vou pro lado oposto. Enfim, vamos dar. Não rolou, quando a mente não ajuda o corpo padece, não tem jeito. Era frete. Era frete. Queria fazer um frete. Assim como quem vai à merda, ele queria fazer um frete. E não tem aplicativo Uber, não tem no aplicativo a opção Uber Frete. Ainda não inventaram, né? Ainda não inventaram o Uber Frete. Fica a dica aí, estagiário. Invente o Uber Frete, contrate as caminhonetinhas aí com caçamba, né? Tenho certeza que vocês vão ter bastante motorista à disposição para fazer carregamento de frete e tal, por 20 pila, por 13 pila, por 12 pila, até por 8,98, né? Vai ter um monte de carro disponível para fazer frete. Cria o aplicativo ali, já colocaram, até o iFood já está dentro do Uber, não tá? As bicicletas estão dentro do aplicativo do Uber, os táxis estão dentro do aplicativo do Uber. Crie Uber Frete aí, ó, e avise seus passageiros que, né, que agora existe a categoria Uber Frete, porque o pessoal está se passando. Tem que achar uma vaguinha agora. Lá na frente eu acho que liberou. Lá na frente liberou. Bem na frente, que bom. Feito, senhoras. Com cuidado, ou então é melhor pela esquerda. É melhor pela esquerda, senhora. Só cuidado que vai entrar alguém aí. Grande Brilho Motivas, eu sei que é o senhor, tudo bom? Mas é óbvio, né? É o meu passageiro. Estão brigando pelo passageiro. Eu te mandei um abraço no vídeo de ontem, anteontem, não sei se você já viu. Dá uma olhadinha lá. Tchau. Senhoras, só um instantinho. Senhoras, tenham um bom Feliz Natal, tudo de bom. Obrigado, igualmente. E um ótimo final de ano, tudo bem? Obrigado, igualmente. Tchau. Bastante saúde. Obrigado. É Valério? Só quer vir na frente? Esperando mesmo. Não vi que o senhor estava desembarcando. Não, tranquilo, faz parte, acontece. O shopping é assim mesmo. São quantas pessoas? 4. Ah, ok. Pode. Bom dia. Acho que vai me seguir, filho da puta. Não é que me siga mesmo, escute esse áudio, escute esse vídeo. Não sei se vocês sacaram. Eu abri a câmera para falar justamente das duas senhoras maravilhosas que eu levei pro Praia de Belas, num clima de Natal. Estavam indo para fazer as compras dos presentes dos bisnetos, do neto, do sobrinho, do papagaio, do periquito.
falando sobre amigo secreto, falando sobre um monte de coisa, aquela coisa toda, uma viagem bem natalina, digamos assim. Eu não tinha nem finalizado a viagem delas, porque eu cheguei lá com a chamada em espera que eu já tinha recebido para trazer aqui pro Moinhos de Vento. E daí eu parei ali na área de embarque do shopping e tal. 10 senhoras tentaram se despedir de mim, né? Tentaram não, começaram a se despedir de mim. Muito obrigado, sim, meus enfim. O Stadeiro 291 tá mandando eu pegar na Miguel. E agora tem que adivinhar onde é que tá a Aline. E daí nisso chegou o Plínio e o Valério ao mesmo tempo. O Valério é meu passageiro que eu trouxe pra cá. E daí ele tentou entrar no carro com a senhora dentro do carro. Daí fez cara feia porque ela tava ali. Se despediram de mim e ele parado na porta me olhando com uma cara de bunda. E ela não descia porque tinha uma dificuldade, tá? Uma senhora que usa bengala. E o Plínio chegou ao mesmo tempo. Um abraço, Plínio. Plínio Motim. Eu acho que marquei o endereço errado. Estou na outra quadra. Qual é o endereço correto? Deixa eu perguntar para ela então. Estou na outra quadra, não me diz nada. Qual o endereço correto? E daí o Plínio chegou, comecei a trocar uma ideia com ele. E o Valério parado me olhando com uma cara de bunda. Uma tromba desse tamanho com essa porta aberta. E as duas velhas aqui dentro do carro ainda. Miguel Tosh 105, ok, entendi. Ali no Unhas de Guria. E daí desembarcaram e tal. Plínio foi embora. E daí ele entrou, ficou parado me olhando com uma cara de bunda, assim. Eu perguntei, acho que isso saiu no take anterior, né? Serão quantas pessoas? São 4 e tal. Daí vinha vindo a esposa e 2 filhas. Que eu fiquei com pena delas, assim, porque pra conviver com aquele homem deve ser uma tarefa de encana todos os dias, sabe? Conviver com esse cara aqui. E daí nisso, embarcaram, iniciei a corrida. E eu perguntei pra ele, senhor, tá tudo bem? Perguntei pra ele de boa assim, né? Senhor, tá tudo bem? Tá tudo bem, diz ele pra mim. Não, o senhor parece que tá incomodado. O que houve? Eu fiz alguma coisa? Que seu colega me atrapalhou ali na hora que eu tava embarcando. Ele tá me cumprimentando, senhor. Eu não sei se o senhor percebeu que estava embarcando com 2 senhoras dentro do meu carro. Eu não tinha visto. Só que criou um clima. Ele criou um clima tão pesado dentro desse carro. As 2 filhas adolescentes, grandes, jovens, e a mulher não respiraram. Porque eu acho que elas perceberam a estupidez e ignorância daquele cara. E daí desceu agora e ficou parado olhando bem pro carro, assim, olhou no celular. Não sei se vai me seguir, tomara que me siga e veja esse... Tá ali a Aline, Unhas de Guria, aqui na Miguel 105. Leva ali pra Vitória. Oi, Aline! André já tá ali me aguardando, mas eu vou rapidinho só pra finalizar o assunto aqui desse homem. Enquanto eu reposto um story. Já achei Moisés, Gabriel Rodrigues mandou uma fotinho aqui. Tem que responder, tem que notificar, tem que fazer as porra toda dos engajamentos. Cara, não deixa de me abordar, de me buzinar, de gritar comigo, de fazer qualquer fiasqueira, como eu digo, se eu tô com passageiro no carro, tá? Fodam-se esses passageiros de merda, tô cagando pra eles. Então, só pra não passar a mensagem: tu tá trancando a entrada, ô merda! Oi, Andréia, tudo bom? Daí trouxe a moça aqui pra João da Silva Bueno, no Morro Santana, lá do Medplex, depois que eu deixei a outra na Vitória lá. E tocou na sequência 30 pila pra Lime Silva, na Amadeu Fagundes, que é paralela 100 metros da João da Silva Bueno. Porém, o retorno tava dando 2.1 para fazer. Elas não tem nenhuma conexão direta. Ou faz a volta pela Protásio, GCPL e o caralho A4 e tá tudo trancado, ou faz a volta por aqui onde eu tô fazendo aqui, ó. Agora eu tô na Nilo Ruschel e
lá no final Mário Meneghetti, daí eu vou até o final, daí eu pegava aquelas ruazinhas tudo quebradinho ali, caminho de rato, pra sair lá do outro lado no residencial Piratininha, onde eu vou pegar minha passageira para levar para Leme Silva. Enfim, faz parte do processo também. 20 para as 2 da tarde, não para. Tô tentando me livrar da energia negativa daquele homem, mas tá difícil, sabe? Ele me fez muito mal. São atitudes assim que às vezes acabam comigo. Tava falando com 2 meninas que eu levei ontem no 4º distrito, ontem de noite. Elas ficaram todas interessadas pelo canal, não sei o que, são jovens e tal, então estão antenadas com rede social. E daí a gente começou a falar sobre isso, né? Sobre a exposição e sobre comentários, enfim. Porque eu tô exposto aqui de alguma maneira, né? Enfim. E principalmente a julgamento de vocês, né? Faz parte do processo. Eu não quero ser julgado e simplesmente não postar, não clicar no publicar ali, tá tudo certo. No momento que eu cliquei em publiquei, foda-se. Agora é eu que me responsabilize pelos meus atos, pelas minhas palavras, né? E daí, graças a Deus, eu não posso reclamar muito disso. Acho que 95% dos comentários que eu recebo são positivos, ou de apoio, ou de força, enfim. Mas sempre tem os 5% dos filhos da puta, né? Que estão lá só pra te julgar, pra te criticar, te invejar muitas vezes. E procurando pelo em ovo justamente naquele ponto ali que tu pecou, ou que ele acha que tu pecou, pra vir te apontar e te apertar tua ferida, te girar tua teta. Né? Vocês entendem o que eu tô falando, né? Tem aquele cara que fica sentado no sofá vendo vídeo só pra procurar, ou post no Instagram que seja, só pra procurar o detalhe pra vir te alfinetar. E são minoria, graças a Deus, e são imensamente minoria. O problema é que, é isso que eu estava comentando com as meninas ontem, é que isso aí afeta muito mais o psicológico infelizmente, né? Isso é um problema da nossa cabeça. Isso afeta muito mais o psicológico do que uma mensagem positiva. Tu tá preparado para receber a mensagem positiva, mas tu não tá preparado para receber a crítica. É que nesse cara aí, eu não tava preparado para receber aquele homem daquele jeito, com essa, num dia maravilhoso de hoje, sabe? E foi da água pro vinho, literalmente, porque eu peguei 2 senhoras numa vibe sensacional natalina. Literalmente, elas estavam indo fazer compras, já falei. Preciso falar isso pra ver se eu consigo colocar pra fora isso, ver se depois dessa viagem aqui eu retomo o foco que eu preciso. E daí veio aquele homem com aquela carga negativa. Olha, que coisa horrível, né? E daí, às vezes, um serzinho desse que aparece no teu dia, isso é foda, é o suficiente. Que nem às vezes um comentário atravessado no vídeo acaba com o meu dia, assim. Por vezes acabou. Eu já deixei de gravar por causa de comentários maliciosos, para deixar barato, né? Tá, cheguei, vamos parar de falar bobagem, a moça já tá ali me esperando. Sônia, né? Vamos levar lá para Lima e Silva. Olá, boa tarde, é Sônia? Oi. Vamos lá. Alerta para cenas repugnantes. Só a luzinha do carro que tá cedo ainda para ligar. Flash. O rapaz ali pelo jeito gostou. Zero. O que é que tá gelada? Só para não passar batida. 2h26, estacionamento do Zafari da Lima e Silva. Feito, Lucas. Uma boa tarde pra ti. Bom fim de aí. Um excelente final de ano, viu? Obrigado. Tchau, tchau. E
Ricardo? Sim. Ah, achei que tirasse no Zafre. Não, mesmo. Tranquilo, boa tarde, amigo, tudo bem? Qual é o código, por favor? 1492. 1492. Muito bem, vamos ali na Casimiro, né? Isso. Bora lá. Os passageiros, diferente dos passageiros antenados, né? Aconteceu exatamente a mesma situação que aconteceu no shopping mais cedo com aquele senhor que quase me tirou do foco do... Já, graças a Deus, voltei pra pista, tô no trilho de novo. Depois que eu almocei, enfim, retomei, agora já tô aqui na Casimiro. Dois rapazes que eu trouxe pra cá, que estavam no Zafre da Fernandes, e eu tava com uma viagem que eu entreguei no 323 da Fernandes. O Zafre é o 401, tá? Números, né? Fernandes Vieira 401 é o Zafre, era onde eles estavam. E eu tava levando no 323. E eu cheguei ali e me surpreendi, porque... Chegou um carro, tem que sair. Me surpreendi porque eles já entraram direto e tal. Eu ia falar com vocês rapidinho antes de, né, no deslocamento. Daí eu perguntei, o que houve? Eu achei que você estivesse no Zafre. Eu disse, nem, a gente estava no Zafre, mas a gente viu que tu ia deixar o passageiro aqui e a gente veio antecipar. Eu disse, cara, que legal. Que legal, deu exemplo para eles. Cara, hoje aconteceu justamente a mesma situação, só que a situação foi completamente adversa. Eu tava levando duas senhoras pro shopping, o cara veio embarcar com elas dentro do carro ainda e ficou brabo ainda por cima. Ficou brabo porque teve falaçada e não sei o que, e vocês se anteciparam, vieram ao meu encontro, nós ganhamos aí alguns segundos, tá tudo certo. Diferença, né? Coisa boa, passageiro ligado. Isso aqui é um colega que chegou aqui, acho que pra pegar adesivo, quer ver? Tá dando ré. Pô, o cara não tem minuto de sossego? Nem um minutinho, nada. Eu imagino que tu queira um adesivo. Ah, acertou. Como é que é teu nome, meu bruxo? É Fábio. Fábio, grande presença. Alemão? Isso. Que carro é esse? É um City. Aeroporto 27 pila, olha que delícia. Vamos dar ali, né? Vamos lá. Aqui da Almirante Abreu para o aeroporto 27 pila. Falou, meu bruxo, grande presença. Eu vou te mostrar aí, ó. Sei lá. Vai lá. Esse aí, ó, um City, Honda City, do Fábio. Acabou de me abordar aqui na Casimiro de Abreu, esquina com a Goethe. E agora eu vou ali pegar o Werner para levar para o aeroporto. 27 pila, tá boa essa corrida, hein? E não tem... Olha só. 27 pila sem parada. E a viagem 7,6 km. Tá, então deve ter o quê? 10 reais de dinâmico, né? 2,50. Vai entender. Já tocou. Agora uma viagem normal, entre aspas. Só que não é nem no aeroporto, aqui na frente, na Unidas. Eu levarei para 24 de outubro, 20 pilas. Tá tudo certo. É isso aí mesmo. Quantos quilômetros são? 7 quilômetros. É isso aí. A anterior que tá fora da média, né? Enfim, eu vinha pensando, podia tocar uma Gramado, né? Deve estar bombando lá e tal. Natal Luz, aquela coisa toda. Ou podia tocar uma Shangri-La, né? Chegar na praia hoje, fazer umas corridinhas lá e tal. Daí eu pensei, mas será mesmo que é uma boa fazer isso hoje? Eu acho que é. Eu acho que é. Mas não tocou. 24 de outubro, pegar ali na Unidas, do outro lado da avenida aqui, e levar para 24. 4h30 da tarde, vamos parar aqui em Ipanema. E agora já estamos buscar mais uma aqui, o Guilherme, uma corridinha curtinha dentro do bairro. Pegar aqui no Espírito Santo, levar para Juca Batista. Eu imagino que deve ser o Zafre ou o Bistec, não vi o número. Mas essa hora é hora de supermercado, né? E para quem não conhece, aqui tá a Praia de Ipanema. Vou virar a Cleide para a direita, para ver se ela consegue mostrar um pouquinho da Praia de Ipanema para vocês. Aí, ó. Infelizmente é uma praia que é poluída, né? Não balneável, porque ela poderia estar lotada numa tarde dessas, por exemplo. A temperatura está fazendo 33 graus. E nós com uma praia aqui praticamente dentro da cidade, literalmente dentro da cidade, poluída, né? Enfim, lamentável. Parabéns, só que não aos envolvidos. Aonde que tá o Guilherme? Ele tá no Zafre. Eu olhei ao contrário. Tá, então já vamos cancelar. Não vou nem me arriscar a entrar no Zafre essa hora da tarde. É para levar para o Espírito Santo, pegar na Juca e levar para o Espírito Santo. Eu olhei ao contrário. Me confundi, me atrapalhei
com os números. Deixa eu só cancelar aqui. E agora sim, vamos esperar meu principal passageiro do dia, o próximo. Pelo menos a vibe tá sensacional em relação à trilha sonora hoje. Tempo, aquela coisa toda. Eu tô me sentindo na caverna do dragão. Fui buscar 3 viagens lá depois que eu cheguei aqui em Ipanema. Aquela que eu tava gravando no último take, que eu cancelei porque era no supermercado. Começou o momento, Daniel, o que tu tá fazendo aqui, né? No caso eu. O que eu tô fazendo aqui? Cancelei porque era no supermercado. Depois eu fui buscar o senhor contrariado, mas a viagem estava bem paga. Só estava bem paga, mas a viagem era para Restinga, ou seja, ia ficar mais longe ainda. Mas fui buscar. Era 33 pilinhas a corrida para dentro da Restinga. Daí cheguei, mandei mensagem ali naquelas ruazinhas que eu tava antes. Uma daquelas ali, paralela com aquela que eu tava. Depois de 1 minuto e meio, ele me respondeu: estou indo. Não, agora quem tá indo sou eu. Agora quem tá indo sou eu. 30 pila para Veríssimo da Rosa lá no Partenon. Será que vai agora? Será que conseguimos? Será que conseguimos? Vamos ver, vamos tentar. Uruçanga 232. Será que conseguimos agora sair daqui? Tá, sai daqui a mensagem. Mateus. Vamos ali buscar Mateus na rua Uruçanga. Daí cancelei, velho. Depois ele até apareceu. Deu 2 minutos, não apareceu. Cancelei, fiquei parado no mesmo lugar. E daí passou mais, sei lá, 15 segundos, veio, velho. Ah, não sei o que, bababá, Daniel, sim. Viagem tá cancelado, senhor. Como assim tá cancelado? Senhor, olha aqui o tempo que eu tô lhe aguardando. Ah, porque eu não sei o que, o senhor tava muito perto. Ah, então o culpado sou eu, falei pra ele. Juro pra vocês. Ah, então o culpado sou eu. Tava muito perto, então. Tá, passou. Respirei fundo. Daniel, o que eu tô fazendo aqui, né? Não quer fazer Restinga, não quer fazer supermercado. Daí fui buscar, daí tocou outra. Aqui na Avenida Orleans, R$39 a corrida, quase no quartel. Pra PUC, eu sou, opa. Não pode ter incomodação. Não sei se tinha. Mas como eu já vinha numa pilha de nervos, não sei se você consegue perceber. Cheguei ali, a moça: gira, moça, gira. Eu tava tipo, né? Era só atravessar a rua assim, ó. Eu disse: não, moça, mas nós vamos pra lá. Eu disse: não, nós vamos pras costas, tem parada. Tem que pegar minhas amigas. Eu olhei assim, tinha 2 paradas intermediárias. Eu disse: ah, não. Por isso que tava bem paga, né? Era X essa. Senão eu não fiz nenhuma X hoje ainda. Mas eu liguei X, vim buscar essa aqui que eu acabei não fazendo. Já desliguei. Por sinal eu vou passar por ela aqui, ó. Tá ali ela, ó. Tá ali ela agora, no mesmo lugar, na Avenida Orleans. Eles vão ficar tudo me olhando agora. O que eu tô fazendo aqui? Porque o carro identificado, todo mundo sabe que sou eu, né? Enfim. Tá, moça, eu não vi que tinha parado, não sei o que, blá, cancelei. Tava indo embora, tava fugindo. Eu ia vazio pra Porto Alegre. Saí de dentro da caverna do dragão e aí voltava vazio pra Porto Alegre. Respira fundo. Agora eu vou buscar o Mateus aqui na Uruçanga, aqui no bairro Guarujá, pra levar pra Veríssimo Rosa. 30 pila. Menor valor das 3 corridas, dessas que eu citei. Mas eu acho que essa parece. Acho não, né? Eu só espero que vá. Lugar de cachorro feliz. Boa. Trabalhei? Não, Veio buscar? Veio buscar. Feito, Daniel. Obrigadão, valeu, cara, bom final de ano, tudo de bom, hein? Fim de ano pra ti, cara. Obrigadão. Tchau. Tchau. Matheus veio. E nós estamos de volta ao jogo. Graças a Deus. Nós, que eu digo, eu e Moisés, né? Tu tem certeza que deve estar bêbado vendo esse vídeo já. Sabe, sei lá quando. Tô aqui então na Veríssimo Rosa, no bairro Partenon. Fiz um bate e volta literalmente. Agora que eu me dei conta, quando tá chegando aqui, que me dei conta. A viagem que me levou pra Ipanema, saí daqui da São Manuel, quase esquina com a Vicente. E eu fui com a moça lá pra Ipanema, onde eu comecei aquele take lá e tal. Moça da praia. Passei um pouquinho de raiva ali, achei que ia ficar dentro da caverna do dragão hoje, pro resto do período. E voltei. Agora eu tô aqui.
E aí, vai tocar ou não vai tocar? Hoje em dia tá tocando. Até chegar lá tava tocando, né? Agora a minha expectativa é que tocasse direto também, assim, como tava antes de eu ir pra lá. Mas não foi dessa vez. Acredita em mim, não se passou nem 2 segundos. Eu parei o take, tocou. Não consegui gravar, não consegui voltar a câmera pra mostrar. Mas já tocou aqui. São Luís. Tem que fazer um retorno aqui pra levar pra Germano Petersen, no bairro Auxiliadora. 18 pilinhas. Segue o jogo, não para, 5h30 da tarde. 4. Saí daqui, acabei de abastecer. Posto a patrocínio. Às 8h15 da tarde. O dia tá maravilhoso, o movimento tá gostoso, a demanda tá boa, o estagiário tá de bom humor. Só não combinaram comigo. Impressionante, sabe? Eu tentei voltar depois daquele homem lá e não teve jeito, sabe? Não teve jeito. 34 pila pra Ponce de Leão. Beleza. Bastante tempo pra ficar pensando na vida. 26 minutos, nem tanto assim. Tá valendo, 34 pila, vamos dar ali. Deu, né? E o cara não tem um minuto de sossego, graças a Deus. Parei aqui na Ponce de Leão, onde deixei o rapaz. Veio visitar a mãe, imagino eu. E parei para respirar, recalcular a rota. E já tocou para voltar para onde? Lima e Silva. Eu peguei ele no Zafari da Lima. E vou levar a Caroline agora lá pro 417, que é na próxima quadra ali. Deve ser o Pampa Burger ou aquele Pedrini, estação, sei lá, aqueles botecos ali à esquerda depois do Pampa Burger. Ou se pá, aquele prédio que tem ali. Enfim, eu sei que o Pinguim é 505, né? Então é na sequência logo seguida. Bate e volta, só para não passar batido. 15 para 7 da noite. Da tarde, na verdade, né? Não anoiteceu em Porto Alegre ainda. É ali na estação? É na estação. Muito bem, uma boa noite, Muito bom obrigada. rap aí pra senhora. Pra você também, Tudo um de bom final de ano. Obrigado, pra ti, igualmente. Boa sorte no blog aí. Amém. Tudo de bom, viu? Obrigado, segue Tchau, lá. tchau. Tchau, tchau. Feito. Mais uma escrita contabilizada com sucesso. 7h12 da noite. Dez para as 9 da noite. Tô parado aqui na Getúlio, bem na região da Ilhota, entre a Ipiranga e a Aureliano. Parou agora de tocar, depois de muito tempo, graças a Deus. Deixa eu contar uma ironia para vocês. Agora que eu consegui funcionar no aplicativo, ver quantas viagens faltam para missão, ver como é que tá a taxa, porque eu fico acompanhando isso o tempo inteiro. E quando normalmente eu faço isso nesses momentos, né, que para de tocar e tal, entre uma viagem e outra, enfim. E daí eu fui ver ali, tinha uma mensagem do estagiário para mim, dizendo que eu recebi R$1 de gorjeta. Eu disse, que legal, show de bola. Que delícia, né? Melhor ganhar R$1 do que não ganhar nada. Daí vamos ver de qual viagem que é. Foi justamente da viagem do cara, aquele que me tirou do trilho. Lá no começo do dia de hoje. O senhor que eu peguei no Praia de Belas e levei lá pro Moinhos. Enfim, pra tu ver que foi só coisa da minha cabeça, né? Mas bateu forte. Eu tava com, como é que diz, com a áurea aberta pra receber
esse tipo de situação de energia. E daí quando veio, ela entrou com tudo e tomou conta de mim durante um tempo. Não sei nem se não continua tomando conta ainda. Eu pretendo fazer pelo menos mais 8. Já fechei a meta, graças a Deus. Era 7h30 da noite, então já passei, já tô longe dela, graças a Deus. O negócio tá funcionando, tá bom, tá gostoso, tá rentável. Eu achei que ia ser menos o dia de hoje, eu achei que o dia de hoje ia ser mais parado e tal, mas não, me surpreendeu positivamente. Então eu quero fazer mais 8 viagens ainda para me deixar 20 para amanhã. Eu tenho uma missão para 90 corridas para ganhar 200 e pouquinho. Então eu quero deixar 20 corridas no máximo para amanhã, para sair de sangue doce, porque amanhã eu acho que vai ser, daí sim, eu acho que vai ser bem menos do que um domingo normal aí, que já não é essa coisa, né? Mas parou de tocar. Tô só no Comfort, eu não fiz nenhuma viagem no X hoje. A única vez que eu liguei foi quando eu tava lá na Serraria, lá na Zona Sul, que daí eu acabei não fazendo a viagem porque tinham 2 paradas intermediárias que eu não tinha visto e deixei a moça na calçada. Muito feio da minha parte ter feito o que eu fiz, na verdade, mas ela foi abusada de alguma maneira na abordagem que ela fez comigo lá e tal. E daí, ó, tocou, graças a Deus, 10 pilinhas. Uma viagem rápida, de quantos minutos? 5 minutos. Pegar na Gonçalves Dias e levar ali para Oscar Pereira. Vamos dar ali. Primeiro aqui. Feito então, pessoal. 11h05 da noite. Aqui na Cavalgada. Acabei fazendo mais uma do que aquelas 8 viagens que eu me propus no último take. Porque foi difícil conseguir uma viagem para vir direto, sabe? Daí eu vim picando. Daí quando eu cheguei ali no Cristal, eu achei, tá, agora vamos vazio. Quando eu fiz a minha viagem de número 8, tocou 27 pilinhas ali do Cristal aqui pra Cavalgada. Tá, não podemos desperdiçar 27 pilinhas. Menos uma pra amanhã. Meta batida, super meta, graças a Deus. Hoje foi bem bom, gostei, foi leve. Tirando aquele filho da puta, aquele passageiro que atrapalhou a minha cabeça durante boa parte do período. O resto foi tudo certo, graças a Deus. Movimento gostoso, trânsito leve, demanda boa. Só fiz 2x agora pra voltar pra casa, tava no Bonfim. Quando eu direcionei, daí tocou, eu fiz uma pro Menino Deus, do Bonfim. E do Bonfim eu fiz uma pro Cristal. Do Bonfim não, do Hospital Mãe de Deus pro Cristal. E daí sim, quando tocou essa última viagem que eu vim aqui pra Cavalgada. Ou seja, no total foram quantas corridas? Deixa eu ver aqui. Eu acho que foram 35, se eu não me engano. Ai, cadê? Isso mesmo. 35 corridas, 33 Comfort. Poderia ter sido 33 corridas e 33 Comfort, né? Mas aí eu teria que fazer mais 2 amanhã. Enfim, já me prolonguei mais uma vez. Tudo sem luz aqui na Cavalgada. Não sei o que aconteceu. Só nesse trecho, na verdade, aqui. Tudo escuridão. Vamos pra casa descansar. Amanhã é domingão. Então vamos combinar um negócio aqui. Pra tu que chegou até o final, vale a satisfação. Eu testei durante essa semana essa questão de programar os vídeos para as 19 horas do dia seguinte, né? E se deu uma bugada na cabeça de vocês e na minha cabeça também. Porque quando vocês comentavam alguma coisa, quando vocês têm comentado alguma coisa no vídeo, já se passaram 2 dias. E daí eu já nem lembro mais. Não sei nem o que contra-argumentar, se for o caso, por exemplo, né? Sem contar que o pessoal também está atrapalhado me respondendo as coisas como se estivesse se referindo ao dia anterior, mas na verdade era 2 dias atrás. Enfim, não deu certo no sentido de que não aumentou nada de visualização, não aumentou nada de engajamento. Muito pelo contrário, caiu. Mas caiu pode ter sido também pela época, tá todo mundo na correria, tá todo mundo trabalhando, valendo. E eu entendo isso, tá tudo certo. Os meus vídeos também são longos pra caramba, eu não dou mole, né? Eu não consigo me policiar de ficar ali entre 30 e 40 minutos, que é o que eu gostaria. Sempre passa, e acho que hoje vai passar de novo.
Mas então amanhã eu vou trabalhar normal para fechar essas corridas aí, bater essa meta. Não vou gravar esse vídeo que vocês estão vendo agora. Ele foi postado, já aconteceu no domingo às 19 horas. Na segunda-feira eu volto trabalhando normal, continuo trabalhando normal na verdade, gravando e posto quando eu chegar em casa, como vocês já estão acostumados. Daí o vídeo volta, vai estar lá 11, meia-noite, sei lá que horas, a hora de finalizar. E daí sem delay, ok? Até que eu resolva mudar de novo, se for o caso, né? Então é isso, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo na bunda e até segunda. Ah não, primeiro tem que desligar a câmera, né? Tudo atravessado.